Vamos começar aqui o nosso Super A de hoje, tá? Hoje é com mais um vitorioso, tá? Graças a Deus, tá? É o Márcio Vaz. Gente, que história de vida incrível, certo? Li o release que ele passou pra gente e tudo. Então vocês sabem que toda segunda-feira tem altas histórias de superação aqui, né? E essa é mais uma história que eu tenho certeza que vai transformar a vida de vocês, tá certo? E o meu convidado já tá aqui. Eu vou chamar ele, Márcio Vaz, para ele começar a falar. Não vou dar muito spoiler. Márcio Vaz, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo jóia? Tudo melhor agora que eu tô conversando com você. Bom feriado para você também, né, hoje? Bom feriado, né? Descansou? Descansei, fiquei por casa mesmo, não saí não. Eu sou o grupo de risco dobrado, né? É, tá certo, tá É certo. o grupo de risco quando sai morre de Covid, quando fica em É. casa morre de fome. Aí eu saio só para trabalhar. Quando fica em casa, morre de fome, né? É, quando sai de casa morre de Covid, quando fica em casa morre de fome. Aí eu já rapaz, tem que Eita, sair, tem que dar alguma coisa. gostei, Então gostei. eu acabo tendo que sair, mas eu saio só para trabalhar. Agora a É, diversão eu deixo para um segundo plano, deixar as coisas melhorarem. tá certíssimo, Ver, certíssimo. ver a Aproveitar que vacina. você falou, né? Infelizmente, você falou a questão de Covid, né? Aí, e a gente tem que ficar agora mais alerta, né, pessoal? Porque começou de novo a aumentar aí, ó, o índice de contaminação, né? Dos contaminados. E olha, isso daí é devido ao seguinte, gente, é devido a essas festinhas que as pessoas ficam dando particulares e ficam contaminando os outros. Por isso que os bairros, né, que Meireles, Cocó, Varjota, são bairros que normalmente esse índice está aumentando por conta disso. Por isso que o governador pegou e cessou total esse tipo de festa. Você é a favor disso? Você é a favor mesmo de ficar em casa, não só ser por você ser grupo de risco? É, chega um momento, assim, que é o lockdown, né? Eu digo que ele foi necessário como uma maneira de evitar com que pessoas se contaminassem e não tivessem leito nos hospitais. As Isso, pessoas ficam presas e restritas a isso. Hoje em dia é aquela coisa, tem que buscar uma imunidade de rebanho, ninguém pode deixar de viver por conta da Covid, mas quanto mais a gente puder ser precavido, né, no sentido de sair, mas usar a máscara, o álcool em gel, né, exatamente. ter todos os cuidados necessários. A gente não pode deixar de viver, né, hoje em dia, se a gente pegar a Covid, vai ter que ser hospitalizado. Muita gente Isso. está pegando essa segunda levada. Minha irmã foi quem recentemente pegou, e uma série de Poxa, amigas dela. Meu médico também se contaminou. Então, assim, sim, o ideal é que a gente possa cuidar, porque tem essa segunda, não é nem a segunda onda, é a primeira, mas como as pessoas estão isso, saindo, estão se cuidando, não sair até pode, eu acho só que a gente tem que ser mais precavido. Evitar é locais isso muito mesmo. aglomerados, usar É isso máscara, mesmo. álcool gel, certinho, né? E você falou tudo, né? Coloca máscara, leva álcool gel, evita se aglomerar, né? Sempre é Isso. bom ter cuidado, gente, ficar por dentro das notícias, as verdadeiras notícias, né? Não fake news. Mas é o seguinte, vamos deixar o Covid de lado, né? Agora, vamos tomar cuidado com o Covid, mas eu queria dar espaço para você, tá? Que você sabe que o Superei é um quadro, né? Que aí a gente fala das histórias de superação. Muitas vidas estão sendo transformadas, tá? Com essas histórias. E aí, eu fiquei assim, encantada com a sua história. Que luta, que perseverança, que superação. E aí, ó, passa a você, tá bom? Sou só a mediadora aqui. Seja bem-vindo aí. Comece a contar a sua história, meu querido. Márcio Eu Vaz aqui com a agradeço. gente. Pronto, agradeço. Vou fazer aqui um resumo, um resumão, né, do que é a minha vida e depois a gente fica aí aberto a perguntas ou o que você quiser Isso, perguntar para a gente poder aprofundar. Mas eu vou fazer aqui uma ressalva do que aconteceu comigo, certo? Eu sou certo. uma pessoa que tenho atualmente, para quem não me conhece, eu tenho uma tetraplegia. Essa tetraplegia me levou a perder movimentos de braço e pernas. Eu digito com a boca, né? Isso aqui é uma adaptação. Que eu mordo, aqui é a maneira que eu digito. E 8 foi um mergulho em águas rasas, através de um mergulho no rio, do qual eu não conhecia a profundidade. Eu bati a cabeça no fundo e quebrei o pescoço. Então eu fraturei a Poxa, quarta vértebra cervical e me tirou o movimento do corpo e eu fiquei movimentando só a cabeça. Isso foi em 98, eu tinha 22 anos na época, eu dava, fazia faculdade de ciências sociais e trabalhava no empresário. E eu tinha um foco de vida voltado para questões profissionais, ascensão profissional e intelectual. Só que aí eu tive a minha vida transformada da noite para o dia. Nessa viagem, quando eu resolvi mergulhar,
e nesse rio eu quebrei o pescoço, o que me levou a um hospital. Foi uma mudança de rotina, de vida, né? Agora aquela pessoa que antes queria crescer profissionalmente, agora queria só se reabilitar, poder voltar a andar. Era muito jovem, ter sido ali tendo me tornado 100% dependente. Sim. E eu passei 6 meses numa briga no hospital, entre 2 paradas cardíacas, 2 paradas respiratórias, um aparelho que respirava por mim, um respirador mecânico. E após 6 meses que eu saí de lá, eu fui em busca de um tratamento experimental morando fora. E Sim. atualmente, fazem 22 anos do meu acidente. Eu digo que 10 anos eu fiquei parado em nome da tetraplegia. Eu não acreditava que uma pessoa que só mexesse a cabeça pudesse agregar valor no mercado de trabalho. Então eu vivia naquela situação do inválido, do pobre coitado, a vida um lado e outro da cama. Mas como as coisas que são ruins, elas ainda podem piorar, eu digo, nada é ruim o suficiente que não possa piorar. Eu tive, a minha família acabou depois sendo acometida por doença. Eu tinha um pai que já tinha Parkinson, que era uma doença degenerativa, e ele acabou infartando, e após 10 anos eu tive que, de maneira forçada, assumir a responsabilidade da minha casa. Foi aí quando eu descobri que, além da minha crise existencial, que era um ato de não me aceitar na condição que eu estava, ou não enxergar em mim, eu vi ali uma crise familiar, de um pai adoecido numa cama, vi uma crise financeira, porque quando o hospital veio cobrar, a gente estava falido, e chegou uma época em que eu poderia ter me afundado, porque eu digo que cheguei ao fundo do poço, mas foi chegando ao fundo do poço que eu descobri que não tinha mais para onde descer, só me restava subir. Então foi o momento que eu me reinventei, né? Eu fui motivado pela dor, não pela minha dor, porque a minha dor eu me adaptei, mas eu fui motivado pela dor do meu pai, alguém que ia precisar, né? Eu descobri ali qual era o sentido da palavra motivação, o motivo que nos leva a ter uma ação. E ele, força motriz, né? Essa força que me fez, não, ele vem de uma doença degenerativa, que precisa de um aporte financeiro, eu vou ter que me reinventar. E aí foi um momento que eu mudei a minha forma de pensar e agir, e desses 12 anos para cá, eu me formei psicólogo, fiz várias formações em coach, escrevi livros com a boca, já de 800 palestras por todo o país, e aquela pessoa que tinha ficado 100% dependente aos 20 de idade, que deveria ter sido, né, em espera de uma pessoa dependente, que eu quebrei a lógica da natureza humana, que a gente luta para ser independente. Naquela época, aquela pessoa que era para depender dos seus, teve sua família, né, adoecida, né, um pai, uma mãe, uma irmã, a irmã passou por câncer, a mãe, né, deprimida com a circunstância. E aí que foi na ausência de quem me cuidasse, que eu acabei me cuidando, né, diante de um cenário complexo. Foi na ausência de quem me virasse na cama que eu me virei. E aí quebrei o paradigma de uma pessoa dependente que acabou se tornando depois a provedora da família. Incrível a tua história, né? Porque assim, quando você passou pra gente, primeiro começou de uma questão de empresarial, né? A gente via aquele cara que não tinha muito compromisso com a questão do horário, né? Estava numa empresa, acabou sendo demitido com 19 anos, comprou essa empresa, né? E tinha toda aquela base, não é isso? Você tinha uma base familiar bacana, né? E você começou a se superar como profissional, né? E de repente veio essa questão infelizmente, um acidente, né? Mas que você se superou. E mesmo assim, tu acha que você teve 2 tipos de superação, né? Um muito novo, também, né? Com a questão do teu profissional, e depois essa. E assim, hoje tu é um cara que, mesmo com as dificuldades, né? Soube ultrapassar isso. Né? Palestra, escreve livros. Agora me diz uma coisa, como é que foi tua cabeça, como é que ficou tua cabeça logo após o acidente? O que foi que tu pensou naquele momento? O que foi que passou pela tua cabeça? Na realidade, o acidente, quando aconteceu, eu não tinha dimensão, né, a dimensão de tão quão grave era, né? Eu ali sofri um acidente, perdi na mesma hora que eu mergulhei no rio, eu já perdi o movimento do corpo, não entendi o que estava passando, não sabia o que era uma lesão medular, o que era uma pessoa tetraplégica, até então não tinha muito essa linha de raciocínio. Cheguei no hospital, né, fiquei ali também ligado a respiradores, não conseguia me comunicar, e no momento que eu saía do hospital, após 6 meses, eu perguntei quais são minhas chances de voltar a andar. E o médico falou 5%, eu acho que para não ter que dizer 0, ele falou 5% para dar uma esperança. Sim. E aí eu sou uma pessoa otimista, eu digo que assim, aquela questão de como você vê o copo, se é meio cheio, meio vazio, né? Ele pode estar na metade, tem gente que vê meio cheio, tem gente que vê meio vazio. Sim. Eu sempre quis olhar de uma maneira otimista. Opa, se tem 5% já é alguma coisa.
vamos trabalhar em cima do que tem. Mas, assim, sabendo que eu ia enfrentar uma barra. Até então eu não sabia o que era ser tetraplégico. Mas eu sou uma pessoa muito bem-humorada. E sempre fui bem-humorado. E permaneci sendo. Né? Tanto que uma das coisas que me trouxe para a psicologia é porque quando eu estava no hospital, eu fazia muita graça e as enfermeiras ficavam tudo no meu quarto. E diziam, mas como é que pode? O povo lá fora é paraplégico, é gente, e tu tetra fazendo graça aqui dentro, animando. Eu falei, lá fora eles só querem matar, até coisas eles arremessam na gente, querendo, com revoltado. Eu falei, eu só não jogo nada em vocês porque eu não me mexo. Se eu me mexesse, eu também jogava. Aí ficava brincando com ela. Ela sempre perguntava como é que pode, numa situação pior, eu estar bem. E eu comecei a pensar nessa questão da subjetividade humana. Como é que algumas pessoas lidam bem com certas, a resiliência, esse ato de transformar problema em solução. Eu comecei a pensar que pessoas são diferentes, lidam, com os mesmos problemas de forma diferente. Algumas pessoas tetraplégicas se revoltam, umas querem morrer, não vê sentido, o significado na vida. E eu, como uma pessoa muito racional, eu entendo, não estou negando o problema, mas eu sempre pensei, diante de uma dor, diante de uma situação desfavorável, eu tenho que favorecê-la. Então, assim, eu não nego o caos, mas em algum momento da minha vida, eu entendi que para todo problema tem que encontrar uma solução, que se reclamar todo dia para rodar, não dá. Mas isso não acontece. É verdade. É assim, e engraçado que você está contando a história, eu estou me lembrando, eu acho que foi de um atleta, foi o Rodrigo, que a gente entrevistou também, que ele tinha uma prótese na perna, foi na perna. Sim. E ele está tentando ir para as Olimpíadas, né, as próximas, e tudo. Sim. E ele disse que a vida dele mudou, aconteceu isso com ele, mas ele não se deixou abater. Né? Ele disse que foi logo, ele disse que na hora que ele estava no hospital, ele já foi pensando, né, em o que é que ele já ia fazer, né, de como é que ele não se entregou em nenhum momento na vida dele por conta disso. Ele não deixou se abater, né? E assim, é muito difícil. E quando ele me contou isso, eu disse, poxa, mas é muito difícil. Realmente porque mexe com a cabeça, né? Mexe a cabeça da pessoa. A gente deu até o caso também do Fernando Fernandes, né? Ele era no tempo que ele era Big Brother, né? E diz o seguinte, ele não era tão brother, né? Ele não era aquele cara tão do bem. E depois do ocorrido, ele se tornou uma pessoa fantástica. Tá entendendo? É a faculdade da vida, né? Ensina. É a faculdade da vida. Um cara, assim, sensacional, tá entendendo? Sensacional. E que não tem limites na vida dele, né? O cara se esforça, o cara palestra, o cara, né, assim, é um atleta dedicado, entendeu? Se tornou uma grande pessoa, né? Isso, a gente sabe que isso é muito difícil, né? Muito difícil. A ação é 1 em 1 milhão, né? Aí me conta, faculdade de psicologia, trabalhou muita mente? Porque eu conheço gente de psicologia que dizem que a pessoa fica lá, dá uma reviravolta na mente, isso é verdade? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Eu digo, eu nunca fui para o esporte, eu nunca fui para o esporte aí, muitas pessoas estão na deficiência, o esporte ele é muito bem-vindo, né? A nível de resgate, de autoestima, de sentir útil, produtivo. Eu fui porque não tem modalidade pateta, só se for curso para distância, né? Quem cospe mais longe. Enquanto não inventar isso, não tem como entrar na modalidade. Mas aí eu busquei mais esse lado profissional, que eu vinha de uma realidade... Tu tinha que ser humorista, sério. Tu tinha que ser humorista. Pois é. Acho que tá na profissão errada, viu? É o Ceará, né? A gente é de Fortaleza. Pensa que a gente nasce já sabe. Mas então, assim, eu tentei buscar mais esse lado profissional. Eu vi na psicologia uma forma de poder atuar. Porque já que eu não me movimentava, é o ato de escutar e poder, de uma certa forma, ponderar ou fazer a pessoa refletir, né? Então, na psicologia, eu encontrei esse canal. Tanto das pessoas que me questionavam, como é que eu conseguia lidar tão bem com a minha situação. Porque, assim, eu não tive revolta, eu não tive choro, eu não tive um momento de depressão. Mas eu tive um problema de aceitação. Eu no meu ambiente, em casa, eu ficava muito bem. Mas quando eu saio de casa, eu não gostava de ser visto. Porque até então, mais de 1,80 m, um cara, né, dentro dos padrões sociais que a gente fica meio que enquadrado, né, empresário. Então, eu tinha uma autoconfiança, autoestima diferenciada. Para quem de repente se encontra numa cadeira de roda, atrofiado, agora visto, né, como uma pessoa pobre, coitado, você fica meio naquela... Né? E a psicologia, ela veio, muita gente entra na psicologia como busca, às vezes para buscar a si mesmo.
Não é só, eu quero a psicologia que eu quero trabalhar. Às vezes eu quero me entender. Então tem muitos estudantes que você vê lá que eles já estão ali, mas tem as suas dificuldades, os seus problemas e querem no estudo desenvolver esse autoconhecimento, que é muito importante para a gente poder gerir as nossas emoções. No meu intuito, não. Eu realmente, quando eu procurei a psicologia, não era uma busca de entendimento para mim, não foi esse o sentido. Era mais um campo de atuação profissional, que me Sim. cabia e que eu estava estimulado, porque não só eu poderia atuar dessa forma, a minha condição física me permitia, mas também era uma forma de ajudar, que dava sentido, um sentimento de utilidade, de produtividade, e algumas leituras fizeram com que eu me encontrasse na disciplina. Então, para mim, ter entrado na faculdade, comecei com um pequeno passo, fazendo pequenas disciplinas, quando eu vi que existia uma capacidade mental, que era uma quebra de uma barreira psicológica, que era muito maior do que a minha barreira física, Sim. foi que aí eu me identifiquei, fiz uma faculdade, me formei, hoje em dia eu atuo atendendo aí, aqui em Fortaleza presencial, mas também online. Isso, e falando nessa questão de atender online, né? A gente via muito, antes dessa pandemia, o que eu escutava muito era o seguinte, olha, a psicologia, ela é a profissão do futuro. Só que, na realidade, ela se tornou muito forte a profissão do presente, né? Então, assim, como é que tu tá vendo a psicologia nos dias de hoje, né? Na questão da pandemia? O que foi que tu sentiu de diferença dos teus pacientes? Desse momento que a gente está vivendo para antes? Certo. A tua fala, de vez em quando, ela corta um pouco. Mas, assim, deu para entender mais ou menos o que tu me perguntou. Se você quiser que eu repita, eu falo. Entendeu? Não, mas acho que deu. Se eu responder errado, Tá. aí tu me avisa, mas eu acho que deu certo. Na psicologia, no passado, as pessoas criavam mais resistência porque entendiam que a psicologia é corpo para doido. Vai no psicólogo, eu não, tô nem doido. Né? Então você entendia que era um tratamento de doido, então ninguém queria ir no psicólogo. Hoje em dia já existe uma nova abertura. Não entende que ir na terapia ou fazer terapia seja só o fato de trabalhar um problema. Não. Ou até o próprio processo de autoconhecimento, em que eu me percebo na minha fala, em que a gente consegue explorar, ampliar horizontes, faz com que eu me precise. À medida que as pessoas têm que hoje ter uma expertise para atuar no mercado de trabalho, seja ela nutricionista, seja ela jornalista, seja o que for, qualquer profissão tem que ter expertise. Eu também tenho que ter a capacidade de gerenciar minhas emoções. Por quê? Porque entra agora no mundo atual das pandemias e tantas atribuições, atribulações, né? Tantas responsabilidades, um mundo de muitas cobranças e pior ainda, de autocobrança, em que as pessoas se cobram demais. Né? E aí vem todo esse cenário globalizado, em que a gente almeja e deseja muitas coisas, e assim, entrar em padrões que muitas vezes nós não cabemos. Então isso mexe muito com o psicológico. Então cada vez mais a psicologia, ela hoje em dia encontra espaço para isso. Tanto pelos transtornos, quem está na era dos transtornos, seja depressão, toque, seja crise de ansiedade, seja transtorno, a síndrome do pânico. Então as pessoas acabam encontrando um desequilíbrio, né, por conta dessa oferta e dessa expectativa do querer ter, mas saber que não é tão fácil, né, que existe um preço a pagar, um sacrifício para se obter o que se quer, realizar um sonho. Então as pessoas vivem frustrações, vivem ações que são conflituosas, então cada vez mais as pessoas precisam. Hoje não se vê mais a psicologia como coisa para doido, mas não, como um bom momento de autoconhecimento para que a gente possa lidar com os nossos percalços, com auxílio de alguém, né? E que a gente possa estar se conhecendo para poder, eu não consigo compreender o outro enquanto eu não me compreendo. Então a psicologia ganhou bem esse espaço, tanto de necessidade como de facilitador de processo. Olha, a minha terapeuta, ela fala o seguinte, né? Ela diz o seguinte, aqui é um espaço para você organizar suas ideias, né? Porque você falou uma coisa que é verdade, não é só levar um problema, não é só porque você está com um problema que você vai no terapeuta, né? No psicólogo, né? É para poder também se conhecer, eu acho que o autoconhecimento acima de tudo, né? Que eu acho que é importante, né? E o terapeuta, ele não vai dizer o que você fazer, ele vai te fazer perguntas, né? E ele vai, numa conversa, ele vai fazer você se enxergar, né? Você realmente se conhecer. Então, quando você se depara com o seu eu, né? Isso faz você refletir, isso faz você repensar. Puxando aqui para o lado da psicologia também, aproveitar que eu vou fazer uma consulta online também, tá? Posso fazer uma consulta online, Márcio? Pode. Acho que olha, se eu for dizer com a consulta online aqui, vai ficar todo mundo aqui para a gente consulta com o Márcio.
Aí depois vai lá no DM do Márcio, lá para poder, no direct do Márcio, para poder fazer a consulta, marcar a consulta com ele. Mas, por exemplo, a gente puxando para a pandemia, né? A pandemia, ela nos obrigou a gente se digitalizar de uma forma muito mais rápida agora, né? Por conta que a gente ficou com essa questão, né, de não poder sair de casa, usar mais os aplicativos. A gente vê que esses aplicativos, eles têm... Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não saio mais de casa para fazer supermercado. Eu uso um aplicativo, né? Sim. Então, assim, porque tudo se facilita também, tudo é muito fácil, tudo em poucos toques. Mas, automaticamente, antes da pandemia, já se estava falando muito sobre uma questão de ansiedade, da depressão, desses transtornos, né, em si. Sim. Como que você vê hoje essa questão dessa caixinha aqui com a questão de ansiedade? Você acha que por conta dessa sede de conteúdo, dessa sede de notícias, dessa sede do celular, está despertando muita coisa no mundo? O celular ele veio, né, e veio nos trazer coisas boas, né? A tecnologia. Ela nos trouxe o avanço, a conexão. Pessoas que não se viam há anos conseguiram se conectar no mundo online, mas também se aproximar no mundo offline, né? Conseguir marcar, se reencontrar, se rever. Então, ela tem um aspecto positivo. Ao mesmo tempo, ela dá vazão ao excesso de acúmulo de informações, a um grau de exigência muito alto. Ela dá aquele pano de fundo de eu querer comparar a minha vida com a dos outros, né? E lógico, quando a gente está falando de rede social, quando a gente vai postar algo, eu não vou postar lavar roupa suja. Eu não vou postar uma briga. Eu posto o quê? As viagens, os sorrisos, os pratos, né? A gente cada vez mais, a gente explora e às vezes deixa. E assim, não tem nada de errado nisso. Tem muita gente que critica, quem posta o casal postando sorrindo, mas eu sei que por trás eles brigam. Mas quem posta uma foto não está dizendo que não briga, não. Né? Ele está só postando o momento sendo feliz. Embora não seja tão feliz, ele tem que postar. Né? Então tem que postar alguma coisa. Ele vai postar por acaso enfiando o dedo no olho do outro, brigando ou gritando ou discutindo, ninguém vai postar desgraça. Olha, aí eu vou te falar. Resolve em casa. E tem gente que posta desgraça, né? Tem gente que é ainda dessa linha gente que quer, de ir lá, de comentar. Eu vou puxar aqui o caso, né? Eu vou dizer o caso do Gustavo Lima, né? Vamos ver a separação, que até hoje se fala na separação do Gustavo Lima. Tipo, quem olhava para as redes sociais, né, para tudo, era tudo muito lindo, tudo maravilhoso, era um casal perfeito, as pessoas achavam que eles não brigavam, que isso, que aquilo, e do nada se ocorre uma separação, né? Sim. Então, a gente vê aí assim, a gente vê o seguinte, poxa, mas eles são normais como nós somos também normais, eles, né? Somos seres normais. Só que tem muito esse lance das redes sociais de você passar aqui algo às vezes irreal para ficar bonito, tem patrocinador por trás, e você vê o que aconteceu, né? Sim, sim. Não, assim, a imagem que tem que passar e explorar é uma imagem midiática que é de que as pessoas querem. Aquilo é o sonho que eu quero alcançar. Eu queria ter a riqueza que ele tem, o talento que ele tem, a fama que ele tem, a mulher que ele tem e vice-versa. O padrão que tem. Então, assim, o que a gente vive hoje, aí entra naquela questão que eu estava falando, do que você citou, a ansiedade. Né? E a tecnologia, o celular, faz com que a minha expectativa seja muito alta. O que é o nível de ansiedade do ser humano? É quando eu tenho a expectativa de alcançar algo que eu acho. Só que assim, todo mundo que tem um palco também tem um bastidor. Uma pessoa que só olha na academia muito bonita e malhada, ela pode estar muito bem com o corpo dela. Às vezes até não. Mas não quer dizer que ela também tenha uma boa relação, ou com familiares, com os pais, ou com o marido, ou que ela esteja bem sucedida financeiramente, profissionalmente. Então, ninguém sabe. Uma pessoa que está no bastidor ali, todo mundo tem uma vida complexa. A vida de ninguém é fácil. Só que a gente vê o que os outros postam, é o palco. E por detrás do bastidor existe muita dor, né? Então, assim, é complexo. Só que quando eu gero ansiedade, a ansiedade é aquilo que eu digo, minha vida não presta, nada dá certo para mim. A gente começa a analisar porque a gente vai se comparando com os outros, né? E, na realidade, a gente tem vários pilares. O ser humano, ele representa vários papéis. Às vezes uma fase não está boa, outra fase está... Uma situação não está boa, num pilar, mas em outra a gente está bem. E o ideal é a gente buscar esse equilíbrio. E lembrar, que é uma coisa que eu sempre digo, fase que a gente está passando difícil, de pandemia, ou daquilo que gera ansiedade, mesmo antes da pandemia, quando o nosso nível de expectativa é muito grande, quando a nossa batalha, as desilusões
destinado àquilo que eu me objetivava alcançar e não estou conseguindo. Né? Então, quando a gente está preso a tudo isso, essa ansiedade aumenta, ou a gente diminui a nossa expectativa, ou a gente aumenta a nossa de realização. Eu tenho que melhorar. Né? Eu tenho que melhorar. Eu quero ascender profissionalmente, eu quero ganhar dinheiro com isso. Vamos nos preparar, porque nada vem de graça, tudo tem um preço. Então as pessoas querem, mas querem como um conto de fada. Está todo mundo em busca de um milagre, sem perceber que o milagre já foi dado, que é o milagre da vida. Exatamente. Agora vamos ralar para alcançar cai lá. do céu. Não cai do céu, né? Isso. Até a palavra oração vem da ação. Não vem nada de graça. Mas a pessoa tem que ter essa consciência, né, de que a vida não é fácil, não é um conto de fadas. Eu até brinco que a vida é o contrário do conto de fadas, porque no conto de fadas o pessoal beija o sapo que vira príncipe, e na vida real a gente beija o príncipe que vira sapo, né? Porque o tempo, a convivência, as diferenças, tudo isso é muito complexo. É verdade. Né? A rotina do trabalho. Agora foi boa. E uma das coisas que eu sempre falo para diminuir a ansiedade, quanto mais eu elevar o meu nível de consciência, mais a minha ansiedade baixa. Por quê? Porque eu tenho uma dimensão do que o dia espera para mim. Ele é um pacote. O dia te traz coisas boas e te traz coisas ruins. Né? Uma pessoa que te elogia de manhã e te deixa feliz, ela pode criticar à tarde e deixar triste. Exatamente. Uma comida que tu gosta de comer, na primeira garfada, ela pode te deixar feliz, mas depois de terminar o prato, você comeu demais, você pode ficar triste. Exagerei, engordei, estou me sentindo, como é que diz, cheia demais, né? Falta ar. Então, tudo que tem um potencial para nos deixar feliz, tem um potencial para deixar triste. A ideal é não ter essa expectativa de uma vida que é fácil, uma vida que tudo tem que estar certo. Não. É nas dificuldades que a gente vai aprendendo. É necessário, às vezes, haver, né, uma pessoa que me tire do sério para que eu aprenda a ser paciente. Eu só aprendo as minhas virtudes a partir do momento que eu me defronto com as dificuldades. Se eu encarar a vida como um desafio que me torna um ser humano melhor, a partir do momento que eu aprendo a lidar com os outros, né, em vez de eu achar uma má relação, algo que é complicado, né, ou querer fugir ou me esquivar de um relacionamento, não. Eu vou me desafiar, tentar superar através de uma comunicação assertiva, entender que o outro, na minha vida, o que ele tem para trazer. Né? Se ele me tira a paciência, torna um ser humano mais paciente. Né? Se me aparece um problema, eu me torno mais resiliente para transformar problema em solução. Pois é, Márcio. Isso, até eu vou te fazer uma pergunta aqui, até para poder responder aqui para o pessoal também. Quando você fala o quê? Quando se tem uma ansiedade, aumenta o nível de consciência. O que é aumentar o nível de consciência? Não é que a ansiedade aumenta, tá? Tem que levar um nível de consciência para poder diminuir a ansiedade. Em que sentido? Certo. Compreender o mundo, porque a ansiedade eu tenho daquilo que eu desconheço. Ansioso, eu fico por aquilo que eu não tenho. Ansioso, e às vezes a nossa vida, a nossa visão é muito fantasiosa. Ela não é realista. Né? Ela cria uma fantasia. Fecha os olhos e pensa, 2021 meu ano vai ser ótimo. E a gente pensa nos resultados, mas não lembra que todo resultado passa por um processo. E que esse processo a gente vai ter que enfrentar vários desafios. Passo a passo. É o passo a passo, nada é de graça. Só que a gente vive num mundo imediatista, e que nos cobra tudo para ontem. A gente já vê muitos resultados das pessoas, como você falou, o Gustavo Lima. Ali ele está, né, em cima de um chefe. A vida está ganha. E não está ganha. Você vê que de repente vem ali e o casamento não está funcionando, porque nem tudo é dinheiro, nem tudo. Né? A economização não é ter tudo o que quer. É ser satisfeito com o que tem. Exatamente. A felicidade está mais ou menos nisso. E a felicidade, ela não é eu quero ser feliz, né? Mas como é que é ser feliz no mundo de perdas e ganhos? Toda hora eu perco ou eu ganho. Às vezes alguém vai embora, às vezes eu adoeço, às vezes alguém morre. Então, assim, não tem como dizer eu sou feliz. Eu estou feliz. Em alguns momentos eu vou estar triste. E a tristeza, ela também não é ruim. Se ela existe, é porque ela tem o seu intuito de trazer a gente para um momento de introspecção, um olhar que eu volto para dentro de mim mesmo. A introspecção no sentido também de trazer reflexão, pensar sobre a vida. Porque se a vida fosse meramente mundana, seria muito superficial. Então, às vezes, o baque vem para que eu pare, me acalme e reflita. Qual o significado da minha existência? Por que eu estou aqui? Né? O que eu quero que... Às vezes as pessoas perguntam, por que isso aconteceu comigo? Mas a pergunta é, para quê? Né? O que eu posso fazer? É isso mesmo. Eu acho que até o para quê é muito pouco usado. Né? As pessoas se perguntam muito por que aconteceu isso comigo, por quê? Mas para quê? Né? Às vezes pode ser realmente algo para você mudar, entendeu? Para você se transformar, para você se tornar uma pessoa muito melhor,
entendeu? Para isso, às vezes, para provar que você tem um potencial, entendeu? Que você pode chegar lá, não é isso? Agora, é incrível como a gente está vivendo, Márcio, o ser humano, ele, às vezes, o que eu percebo no dia a dia hoje, é que o ser humano, ele está perdendo essa autoconfiança, sabe? As pessoas, principalmente nesse período de pandemia, as pessoas não acreditam mais em si. Tá entendendo? Não acreditam Sim. mais, realmente um imediatismo, uma sede de entregar aquilo ali, tem que ser na hora. Não espera o tempo das coisas, tá entendendo? Até eu dou o exemplo do seguinte, gente, até uma borboleta, para ela virar uma borboleta, ela tem um tempo para ficar dentro de um casulo, né? Tem todo um tempo. Mas o ser humano tá. Tu tem sentido isso nas tuas consultas? Entendeu? Sim. Ultimamente, nessa época da pandemia, o que é que tu tem visto, sentido nos teus pacientes ultimamente? Na realidade, é assim, é tudo isso que a gente está falando, mas que vem mesmo antes da pandemia. A pandemia só vem mais para dar um susto, né? Vem apimentar mais a situação. Vem dar um Isso, boom, uma explosão, que traz um sentimento de fim, de incertezas. Mas, assim, o que faz a gente ter ansiedade é essa não conexão da realidade com a expectativa, né? sim, Ah, eu quero emagrecer para ontem. E a gente começa a fazer coisas sem se planejar, né? Sem seguir o passo a passo, sem metrificar, né? Sem valorizar ou validar os avanços. A gente tem um foco de olhar muito para o que é negativo. Tem pacientes que chegam para sim, mim e falam assim, ah, meu dia foi péssimo. Eu perguntei por que foi péssimo, discuti com o meu patrão. E eu perguntei, essa discussão demorou quanto tempo? Ah, demorou uns 2 minutos. E eu falo, então quer dizer que teu dia foi péssimo? Quantas horas tem um dia? Certo, tira aí 2 minutos. Dá 23 horas e 58 minutos. Quer dizer que o teu dia foi péssimo, porque em 2 minutos tu discutiu com o patrão, ou tu remoeu essa discussão o dia todo e ficou mal. Né? Então, assim, eu tinha um outro paciente recentemente que ele passou por mim, ele teve um síndrome do pânico, mas ele já está bem. E está inserido em outro contexto, no qual ele já superou a situação. Mas de vez em quando a gente tem traços, né? Que são aqueles picos de ansiedade. E uma vez eu perguntei para ele, o atendimento é semanal, e eu perguntei como é que você está. Ele, rapaz, essa não foi essa semana? Ele falou, foi péssima. Eu perguntei, cara, eu tive 3 picos de ansiedade. E eu falei, foi mesmo? 3 picos de ansiedade? Como é que é essa ansiedade? Ele explicou o que foi que ele iniciou. Ele não soube muito bem dizer o que foi que, né, gerou nele a ansiedade. Disse que apareceu sem razão aparente. E eu perguntei, quanto tempo dura? Ele, uns 40 segundos. Aí eu racei como lidar, eu respiro e tal. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei assim, tu teve 3, foi cada uma 40 segundos, multipliquei para mim. Aí ele falou, 120 segundos. E eu falei, beleza, dá 2 minutos, né? Quantas horas tem um dia? Ele falou, 24. Quantos dias tem uma semana? Ele falou, 7, eu multiplico aí. Aí deu 167 horas. Eu falei, beleza. Tua semana foi péssima porque em 2 minutos tu teve ansiedade. E as outras 166 horas e 58 minutos. O que é que tu fez na tua vida para ser tão ruim assim a semana? Assim, isso quer dizer que a gente foca mesmo, muito no que é ruim. isso, A gente foca na desgraça. A gente não percebe o tempo que a gente está ao redor que foi positivo. Então, quando a isso, gente foca na desgraça, a gente potencializa, tudo que eu foco expande. É como se fosse uma lupa. Quando eu boto a lupa em cima de algo, ela expande. Tudo que eu foco expande. é verdade. Eu trabalho com a linha da psicologia, se a pessoa não tem um problema, eu não fico massacrando o problema. Eu estou buscando posicionamento para uma virada de chave, ressignificar a situação, mas procurar uma solução. Né? Mas eu vou dizer uma coisa, viu, Márcio? Até, assim, essa virada de chave é realmente uma parte muito difícil, porque é o poder da escolha, né? Cabe a você. Não é isso? Que eu sempre digo o seguinte, são os que querem e os que não querem. E o poder da mudança, ela está em nossas mãos. Não é? Se eu quero virar a chave, eu tenho uma certa dificuldade, mas... eu não vou dizer que são os que querem e os que não querem. Porque querer todo mundo quer. Né? E de fato, olha, só que assim, não é uma escolha que é tão fácil. Mas querer todo mundo quer feliz, todo mundo quer conquistar as coisas, todo mundo quer ser magro, todo mundo quer ser rico, todo mundo... Querer todo mundo quer, não é o que não quer. Né? Só que assim, nesse querer, não é só querer. Porque quando eu quero, querer é poder, não é. Se querer fosse poder, eu estava andando, não estava sentado na cadeira de roda. Se querer fosse poder, a gente não estaria mais com pobreza no mundo. Todo mundo quer ter dignidade, qualidade de vida, poder ter dinheiro para, né, poder viajar, usufruir, ou ter conforto. Né? Então, tem
se você tiver uma saúde, ter um plano de saúde para você ter né, um atendimento digno. Então, todo mundo quer, mas a questão é que outras coisas envolvem. Envolvem nossas crenças, se eu acredito que posso ou que não posso. Né? Tem gente que diz, não, eu acredito na minha capacidade. Quando eu acredito, eu vou atrás de realizar os meus sonhos. Quem não acredita, paralisa. Então, existem crenças que nos potencializam, mas tem crenças que nos limitam. A questão é no que você acredita. Como você se vê? Uma pessoa capaz? Ah, Márcio, mas aí, beleza. Eu quero e eu acredito, eu vou conseguir alcançar meus objetivos? Não vai. Por quê? Porque eu tenho que estar em movimento. Não existe resultado sem ação. Aí você fala, Márcio, então pronto, agora eu quero, acredito e me movimento. Eu vou conseguir meus resultados? Também não. Porque você tem que estar preparado. Porque dizem que a oportunidade é que nem um cavalo selado. Às vezes não passa 2 vezes. Mas não adianta o cavalo selado passar se você não souber montar. É isso mesmo. Então as pessoas têm que estar preparadas. Elas querem os resultados, mas não querem pagar o preço do resultado. Exatamente. Nada vem de graça, eu tenho que estar preparado. Agora, aquilo que eu não tenho é porque eu não sei. Se eu soubesse, eu já teria. Então eu tenho que buscar o conhecimento para me levar a um outro patamar. Se alguém um dia alcançou algo, eu também posso alcançar. Só que eu precisar saber o que ela sabe. Exatamente. Só que as pessoas só focam no resultado. E elas preferem ir em busca de um milagre. Quando chega agora final de ano, que a gente vai chegar em 2021, a gente refaz os votos, porque é uma virada de chave, que não é uma virada de chave, é uma virada de ano. Aí eu falo que vai ser diferente. Só que o mundo não muda se a gente não mudar. Exatamente. Só que mudança de pensamento e comportamento é tão difícil, Miriam, mas é tão difícil porque é um comportamento, às vezes, de uma vida inteira. É verdade. Aí vem um sujeito, chega no final do ano, o que ele vai fazer? Ele vai se propor, vai se comprometer a mudar a forma de pensar e de agir? Não vai. Até ele vai pular 7 ondas, ele vai comer crenças limitantes. Ele vai pular 7 ondas, vai comer caroço de uva, vai estar folha de parreira por orelha, vai usar peça íntima maneira para atrair dinheiro, peça íntima vermelha para atrair o amor. Na orelha, essa é boa, viu? Vai botar baca para manjar, né? Eita, baca para ele vai fazer promessa, vai comer caroço de uva. Por quê? Porque ele quer uma mudança que venha ou de uma forma rápida, ou de uma forma mística, né? Está em busca de um milagre. Mas o milagre já foi dado, é o milagre da vida. Agora o que ele precisa é de basta a gente querer. E basta a gente querer. A gente tem que realmente dar o primeiro passo. Né? Olha, eu tenho uma pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta aqui da Marina, tá? Bem bacana. Ela, na realidade, ela disse o seguinte, que ela tinha visto uma vez um documentário que o ser humano é feito para encontrar defeitos e não qualidades. Procede? Não, na realidade o ser humano não é feito, né? O ser humano nasce sem nada. Ele não nasce... a cultura pode até levá-lo a ser mais pessimista ou otimista. Né? Da cultura, a gente está falando de uma cultura de uma nação, a gente está falando de uma cultura universal, a gente pode estar falando de uma cultura familiar, depende de onde ele é educado, como é que ele foi criado. Né? Que a gente tem uma tendência a gostar de tragédia, tanto é que a mídia explora. Né? É desgraça, é o que atrai. É o que dá audiência. Né? É o que dá audiência. Então ele sabe, né? Ele sabe que dá audiência. Então assim, a gente tem uma tendência por desgraça. Mas na realidade essa natureza não existe. Uma criança, ela não, se você botar um leão na frente dela, ela bota a mão nele, ela vai para cima. Porque ela não sabe, né? A criança ela descobre através de experiências. Eu vejo uma tomada, tenho 2 anos, boto o dedinho lá no buraco. Levo um choque e aprendi que naquele buraco ninguém bota mais o dedo. Por quê? Porque tem uma consequência que é danosa. Então a criança ela aprende ao longo do tempo. Né? Ela não nasce já encontrando defeito. Não, ela depende da criação, de como ela é. Tem pessoas que são pessimistas, é um padrão mental, entende? Eu estipulo um padrão mental. Eu sou uma pessoa de padrão mental otimista. Né? Eu sou aquele tipo de cara que se faz chuva ou passa sol, eu aproveito tanto o sol como a chuva. Agora tem pessoas que são padrão mental negativo. Eu sou do mesmo jeito. Eu acredito, Márcio, né, que tudo na minha vida, tudo na nossa vida tem solução. Entendeu? Sempre tem. Você vai lá e você vai achar a solução. Seja onde ela estiver, mas ela vai aparecer. Né? Porque assim, às vezes, né? Eu tô rindo aqui também porque tem aqui o TRI 13300. Botou assim, Mega Sena na virada. Gente, até a Mega Sena tem que ter uma ação de você pensar, colocar um número e ir lá, né? Ou seja, você tem que ter uma ação para chegar lá. Ela não vai chegar à tua vida. E se você for sorteado? Mas você teve uma ação de ir lá, né? Colocar os números e pagar e pronto. Tem que jogar. Né? Então, assim, mas às vezes eu percebo, Márcio, que as pessoas também se vitimizam demais.
Tá entendendo? Criam situações e sempre voltam para aquilo, se vitimizando. Mas assim, eu posso estar errada. Mas às vezes eu enxergo como uma forma de a pessoa não se sentir capaz. Tá entendendo? De sentir uma dificuldade. É isso mesmo? Quando a pessoa realmente se vitimiza demais. Quando a pessoa realmente o quê? Falhou. Dá às vezes uma falhada, mas quando a pessoa realmente o quê? Tem uma pergunta aqui também. Mas é tipo assim, tem a questão do vitimismo, né? Certo. Porque tem pessoas que se vitimizam o tempo inteiro. Ah, mas por que isso? Por que aquilo? Isso. Que, na verdade, às vezes é porque, não sei se tem uma dificuldade para mudança. Eu não sei. O porquê que às vezes as pessoas são assim. Pronto. Eu vou só complementar a outra com essa daqui. Quando eu te falei do padrão mental, quem é pessimista, no dia que faz sol tá quente, no dia que chove tá abafado. É a maneira de enxergar o mundo, certo? Quando a pessoa nasceu para reclamar, ela vai estar reclamando. É um padrão mental? Quando uma pessoa está com depressão, ela toma medicação para quê? Que é para fazer um afrouxamento dos neurônios, gerar novas sinapses neuronais. Porque aqui vicia, o cérebro, ele cria um padrão e ele começa toda a vida a enxergar o lado crítico da vida. Tem pessoas que quando vem outras na sua frente, a pessoa está toda bonita, mas ele encontra o defeito, o cinto que não combina com o brinco. Se ele entra numa faixinha de uma casa, ele encontra a pontinha da sujeira que ficou na ponta do armário. Então tem pessoas que elas criam padrões mentais. Então, toda mente que foi programada, ela pode ser reprogramada. Então a gente tem que fazer uma reprogramação mental para se tornar otimista. Respondendo a primeira pergunta, ninguém nasceu para ver defeito, mas as pessoas acabam se gerando esse comportamento quando outras pessoas que têm esse mesmo tipo de conduta. Então a gente pode quebrar, sim, essa maneira de viver, né, e criar um novo padrão mental que seja mais positivo de encontrar soluções para os problemas. E enxergar o lado positivo e reforçá-lo, do que para entrar enxergando só o lado negativo. Em relação ao vitimismo, ele se dá porque, assim, existe uma coisa chamada zona de conforto. Quando eu me vitimizo, eu sou a vítima, então eu não sou o algoz. Então, assim, eu prefiro dizer que o meu insucesso, ele é por conta da crise financeira, é por conta da política, é por conta dos meus pais, é muito mais fácil eu terceirizar do que eu me culpabilizar. Porque quando eu me responsabilizo, eu tenho que fazer alguma coisa, uma mudança. O problema está em mim. E elas não querem fazer esse tipo de responsabilidade, porque é difícil, como eu lhe falei, essa mudança de pensamento e de comportamento. Eu gerar um comportamento para ascender, para mudar a minha realidade, quebra um pouco essa zona de conforto. Então o vitimismo ele vem para poder dizer que a culpa não é minha. A culpa é terceirizada, ela é de alguém. E como não é minha, eu não tenho nada a ser feito. Então eu me mantenho ou de alguém, ou de terceirizando sempre uma situação, né? Porque às vezes a pessoa diz, por conta disso, porque eu vivi isso. É pelo seu dinheiro, é porque é a política, é porque. Isso aí realmente é um comportamento de zona de conforto. Né? E aí, se a culpa não é minha, é do outro, a culpa é da crise, vamos deixar a crise passar. Quando passar, tá tudo bem. Só que eu parto do princípio, Miriam, que é o seguinte: tudo passa, de fato. Na vida, tudo passa. O mundo gira, nada é estático. Se você está passando por uma dificuldade, pode ficar calma, porque vai passar. Se você está passando uma fase muito boa, aproveita bem, porque vai passar também. Existem duas formas. Existem duas formas de esperar as coisas passarem. Pode ser de uma maneira passiva, apenas a expectativa de que as coisas vão passar, porque de fato elas vão passar, até a vida passa, nada vai ser para sempre. Mas eu posso esperar de uma maneira ativa. Eu digo que aquele livro, The Secret, né, que ele trazia a lei da atração, muitas pessoas mentalizam, fecham os olhos e esperam que as coisas venham até elas. Se eu pensar positivo, as coisas vão vir. Né? Mas eu digo que, assim, de uma certa forma, ele estragou. Pensamento positivo tem que ser sempre. Mas ele não é para atrair. Eu digo que existe uma outra lei, até escrevo um livro hoje sobre isso, que é falando sobre atração, mas a lei de aproximação. E existe uma passagem bíblica que diz: se a montanha não vem Maomé, Maomé vai até a montanha. Ou seja, tá bom, mesmo ter fé, a gente não pode ter uma fé de esperar que as coisas venham até nós. Nós somos seres de agentes da transformação que temos que ir em busca daquilo que a gente quer. É verdade. Porque quem espera sempre alcança. Eu acho que quem espera ou chega atrasado ou nunca vai alcançar, porque o tempo está passando cada vez mais rápido. Exatamente. A gente não está sabendo tirar aproveitamento dele. A vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido. Não dá como desperdiçar. O dia está passando de uma forma muito rápida. Né? Que a gente, quando começa, poxa, aí, ó, feriado, que já está acabando o feriado, amanhã já começa. Né? Como o tempo passa rápido. Tem uma pergunta aqui, certo? Para não deixar de fazer,
Da Larice. Larice Eufrásio. Ela está perguntando qual é a abordagem que você trabalha como psicólogo. Pronto, eu trabalho uma abordagem chamada humanista, né? Eu sou humanista. Mas eu gosto muito da frase de Jung. Jung, ele era um psicólogo analítico. Jung. Ele tem uma frase, Jung, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele fala: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas na hora de atender um ser humano, seja apenas outro ser humano. Assim, eu sou um cara que trabalha na linha humanista. Eu sou rogeriano no sentido de ACP, né? Com atenção centrada na pessoa. Eu gosto muito da empatia, mas quando você chega no meu consultório, a primeira pergunta que eu faço é: já fez terapia? Já. O que você gostava, o que você não gostava? Porque aquilo que você não gostava, você não vai ter na minha terapia. E aquilo que você gostava, você vai encontrar. Ah, eu não gostava porque só eu falava. Aqui se fala, aqui se fala. Ah, eu não gostava porque o terapeuta falava demais. Eu queria ter um momento da minha parou. Aqui eu tô aqui para escutar. Porque eu estou muito mais para atender a demanda do paciente. Eu não estou para me engessar, porque então a gente gera o que a gente chama hoje de padronismo. As pessoas brigam por conta de um time, pessoas brigam por fanatismo por conta de um político, pessoas brigam por conta, às vezes, de uma abordagem psicológica. Né? Dentro do psicanalista, vão brigar quem é lacaniano, quem é freudiano, aí quem é humanista. Uma vez eu estava assistindo um cara que era CP, e ele não soube me responder uma pergunta que eu fiz sobre Gestalt, tão próximos uma da outra. Então eu prefiro ter um conhecimento generalizado de todas, embora eu me identifique com uma área da psicologia chamada humanista, porque eu sou assim. Eu sou um cara, humanista romântico, eu não sou romântico. Eu não nego o problema, mas diante da dificuldade, eu busco as soluções. Né? Eu busco encontrar algo que me tire daquela zona de conforto. Então, isso é muito relativo. Então, assim, qual é a minha abordagem? É humanista. Mas qual é a minha maneira de atuar? É o paciente. O que ele precisar, eu sou capaz. Em algum momento, eu entendo que cada uma das abordagens, elas têm técnicas que são super interessantes. E eu acabo, às vezes, me vendo transitando entre todas elas para poder entregar ao paciente o que ele mais precisa. Porque o meu foco é ele. O meu foco não é a minha abordagem. O meu foco é a necessidade dele. E o que eu percebi que é melhor para ele, respondida a pergunta aí da Larissa. Depois eu quero o contato do Márcio aqui. Márcio, a tua agenda tá cheia, Márcio? A agenda cheia razoável, né? Eu digo assim, eu sou um cara que vive e vivo do atendimento. A nível de palestra, hoje a agenda está mais vaga por conta das aglomerações. Mas estão voltando, né? Daqui a pouco voltam as viagens, eu já estou voltando a dar palestra. A nível de atendimento, ainda tem vaga. Eu, dia de segunda, terça e quarta, eu sou bem lotado. Tem dias que eu atendo até 11 horas da noite. Sexta eu atendo. Sim. Mas não são os dias lotados, não. Tem ainda gente para atender. Mas hoje em dia eu atendo no universo online, gente de todo lugar. Gente, inclusive, da Europa, né? Em Torino, na Itália, Los Angeles, nos Estados Unidos. Então, essa dimensão do virtual traz pra gente, ele quebra. Não, mas é porque como a gente dá palestra... Eu tô brincando contigo. E que bom. E que bom. Não, é porque o universo da palestra, ele dá pra gente visibilidade. Você, em cima de um palco, você ganha autoridade. Quem lhe escuta fala, poxa, esse cara tem um ódio. E o que faz alguém ter mais paciente do que... Uns têm mais paciente do que outros. Mas, às vezes, o que faz a pessoa ter mais paciente não é porque ele é o melhor psicólogo. É como eu sempre digo, o melhor sanduíche que vende, o sanduíche que mais vende não é o melhor. O sanduíche que mais vende é a McDonald's. Porque ele tem o melhor marketing e ele está sempre o tempo todo sendo visto. Então, para ser lembrado, eu tenho que ser visto. E no meu caso, eu continuo em cima do palco, e como eu tenho vídeos no YouTube de palestras minhas, ou dou palestra para muita gente, eu dou palestra para 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, 800 pessoas, então sempre tem aquele que depois da palestra vem, mas eu queria me consultar contigo. Então eu tenho essa possibilidade que a gente chama de prospecção. Prospectar um paciente de uma maneira mais fácil. Mas é a questão de qualificação de trabalho, eu tento me esforçar para ser o melhor de mim, mas sem me comparar com os outros. Opa, voltou. Olha, Márcio, eu posso te falar que tá me escutando? Estou escutando. Vou te falar aqui, só uns recadinhos aqui. Estão perguntando quando é que você vai voltar a Picuí, certo? E estão perguntando, olha, também a Glória Prado está dizendo aí, ó, sem pergunta, e só para dizer que está com saudade. A Paulista, amiga minha de lá. Aí tem pergunta aqui também, inclusive tá a Glória, viu? A Glória que está aí, essa camisa que eu estou usando, foi ela que me deu, mandou lá de São Paulo para mim. Que é um música que diz cada um. Cada um.
Olha aqui, tem pergunta também aqui do Tri Eu tô vendo, 131300. Está perguntando como eu é tô que vendo aqui, pode viu? como juntar, diz, acho que essa última, né? Essa Juntar a mesmo, parte espiritual espiritual e com a religião. religião. Pronto, era essa daí. Vamos nós. Pronto. Como juntar a parte espiritual e religião com análise? Ótimo, vamos lá. Eu penso da seguinte forma, certo? Uma das coisas que me trouxe para a psicologia foi a própria religião, no sentido de que eu fazia uma coisa chamada atendimento fraterno. Eu escutava pessoas falarem, e assim, dentro da luz da minha doutrina, eu conseguia consolá-las, que não tem nada a ver com terapia, certo? Só que essas pessoas saíram agitadas, e aquilo me gerava um sentimento de utilidade e produtividade. Eu dizia, poxa, né, eu consigo ouvir alguém, eu consigo consolar alguém dentro da luz da minha doutrina, e ela sai daqui confortada. Então aquilo dali já me trazia uma ideia de trazer isso para um universo da análise, no universo da terapia. Só que na terapia, é como você falou, Márcio, eu não digo o que o meu paciente tem que fazer, lógico que não. Porque todo paciente é psicossocial. Né? Ele é biologicamente, psicologicamente, e está inserido no contexto do meu. Eu não posso dizer o que ele faria, porque eu não sou ele. E, ao mesmo tempo, eu não estou vivendo a realidade dele. Cada um tem que ser responsável pelas suas ações. Se eu te digo, Miriam, faz isso, e tu faz e dá certo, Márcio é Deus no céu e Márcio na terra. Se eu digo e der errado, eu sou o culpado. Então, você tem que ser responsável pelas consequências dos seus atos. O que eu posso é, junto contigo, flexibilizar, ampliar os horizontes para que você encontre, né, ampliar o teu nível de consciência, a percepção, pensar as possibilidades dos teus passos e ali adiante. Mas respondendo a pergunta, entra a parte da religião e espiritualidade. A religião ela entrega muita compaixão. Ela entrega muito esse amar ao próximo. E o que eu faço na minha profissão? Tem psicólogo, você pode perguntar assim, como é a tua profissão? É cansativa, porque já não bastasse os meus problemas, eu vou ter que escutar o problema dos outros. E às vezes as pessoas são atravessadas por problemas e dentro. E eu te digo, não, a minha profissão é excelente. Eu passo o dia escutando histórias e junto com meus pacientes eu consigo co-criar uma outra realidade, para que ele saia dali melhor. Então, para mim, a psicologia ela me faz muito bem. E eu acho que o envolvimento dele com a religião é que eu não posso chegar lá dentro e pregar, porque eu é de pregação. Mas eu entendo que lá tem um próximo, alguém. E eu, assim, quando eu atendo com foco no cliente. Não é no pagamento, não é no tempo, às vezes quando o cliente eu entendo no tempo, eu trabalho com foco. Eu acho que a religião ela entra aí. Religião vem do latim chamado religare, que é o que liga você a algo que transcende a matéria. Eu acredito muito nessa alma humana, nessa essência humana. A vontade realmente é altruísta de ajudar. Então a religião ela está no momento que você se entrega. No momento que de fato você quer que o outro saia melhor, seja um ser humano melhor. Então eu acho que a religião está nisso, nessa ligação no outro, nesse elo, nesse entendimento. Não uma vida só mercenária de que troca de tempo por dinheiro. Eu não trabalho por dinheiro, embora eu precise dele para sobreviver. Mas o meu foco está realmente no resultado. Né? O dinheiro é uma consequência. O dinheiro é uma consequência. É uma consequência. E aí você tá para poder ajudar as pessoas. É muito bacana. Né? Assim, é muito difícil hoje a gente escutar psicólogos assim. Isso. E assim, o dinheiro é uma consequência, ao mesmo tempo, ele aumenta o grau de comprometimento. Se você tem uma consulta gratuita, você dificilmente indica que nem mentoria. Quando eu dou mentoria, se for barato, ela não serve, porque quanto mais caro eu pago, maior o meu senso de comprometimento, porque eu não quero que o meu investimento seja fundo perdido. Então, assim, aquilo que é de graça, as pessoas não valorizam. Então, nem a terapia poderia ser gratuita, porque ela não gera muito resultado. O ato da pessoa pagar, ela está considerando que aquilo é válido. E quando ela paga, né, ela tem um compromisso de tentar, poxa, eu estou pagando, pelo menos que veja o resultado disso. É como se eu pagasse por um curso que vai ter sábado, eu paguei R$50. Se me aparecer uma proposta melhor, eu não vou. Mas se eu pagar 1.000, eu vou de qualquer jeito. Então, é assim, é como se eu estivesse pagando pelo comprometimento dos meus resultados. É isso mesmo. A terapia tem que ser, é um negócio. Mas, assim, o meu olhar... Eu sou muito fã da terapia. E você disse uma coisa que é fato. Assim, eu faço terapia há muito tempo. Assim, passo meses sem ir, volto com a mesma terapeuta, mas assim, eu sempre considero um espaço de eu organizar minhas ideias, de ter uma evolução, né, como ser humano. E que eu digo o seguinte, gente, vale super a pena. Eu sou muito fã de terapia. Você evolui muito agora. Parte muito de você também.
Entendeu? Não é só, não vai esperando um milagre, entrar naquela sala e que vai virar, ele vai fazer um piriri né? Aí e você vai mudar. Não é assim. Eu acho que É, depende de você. A mudança está nas tuas mãos. E você tem que dar o primeiro passo. Márcio, mais uma vez, muito obrigado e um parabéns pela beijão, tua tudo história, bom. viu? Pelo Obrigado, ser obrigado pelo humano. Tudo espaço. de bom. Tchau, Igualmente. gente. Até a próxima Tchau, segunda-feira. Tchau. tchau.